nessa nossa primeira questão, o que ela fala aqui para a gente? Ela diz para a gente que a administração do Estado pré-capitalista era uma administração patrimonialista, e aí, sobre o patrimonialismo, ele pede para que a gente analise. Primeiro item, a democracia é um instrumento político que protege o direito público, favorecendo a captura de renda pelos agentes privados. Na verdade, a democracia é um instrumento que protege o direito público não por esse motivo, mas a ideia da democracia aqui é no sentido de que o governo, na verdade, que a sociedade, deixa eu só fazer o ajuste, a sociedade tem o direito, tem a possibilidade de eleger seus representantes. O segundo item fala que o patrimonialismo significa a incapacidade ou a relutância de o príncipe distinguir-se entre o patrimônio público e os bens privados. A linguagem ficou um pouquinho difícil, mas a ideia aqui é mostrar que não há aquela separação entre o que é bem público e o que é bem privado. E isso está certo, sim, é uma das características do patrimonialismo. No terceiro item, ele fala para a gente que uma característica do patrimonialismo era a interperabilidade. Perdão, interpermeabilidade dos patrimônios público e privado. Mais uma vez, o que ele quer dizer aqui para a gente é que não há uma separação entre os bens públicos e os bens privados. Os bens públicos estavam sendo utilizados em benefício de quem estava ali no poder. Então, também está certo. O item 1 e o item 2, gente, eles basicamente dizem a mesma coisa, inclusive, tá? Então, gabarito na letra A, certo. Próxima. Existe um tipo de gerenciamento cujo intuito é o dever de modificar e otimizar processos de uma organização governamental para que fluam de forma rápida, eficiente, produtiva e em sintonia com seus objetivos. Também busca excluir ou arrumar etapas nos processos que sejam lentas, desnecessárias ou muito burocráticas, ou seja, cortar aquilo ali que era desnecessário da gestão nos órgãos da administração pública. Uma prática que corrobora para a disfunção da burocracia nos órgãos de administração pública é. Então, o que é que demonstra aí essa disfunção, esse modelo autorreferenciado, esse excesso de apego ao formalismo? O que é que a gente enxerga aqui? Na letra A, exigência de certificação de veracidade do documento. Ó, a mera exigência de que o documento ele é um documento autenticado, certificado, isso não necessariamente é uma disfunção, tanto que nos dias de hoje a gente tem, claro, que de uma forma muito mais ágil, assinaturas digitais no GovBR, mas ainda assim a gente pode, né, pedir, solicitar do cidadão essa veracidade de documentos. Então, a letra A não pode ser. Na letra B, o que é que nós temos? Investimento, né, investindo em capacitação. O investimento em capacitação é completamente o contrário. A capacitação é justamente para que o colaborador consiga ter um atendimento técnico, um atendimento com qualidade, um atendimento às necessidades daquele cidadão. Letra C, desenvolvimento de estratégias de adoção e implementação de processos mais eficientes. Vê, se eu estou me preocupando em ter processos mais eficientes, mais ágeis, é óbvio que isso não mostra, né, uma disfunção da burocracia. Letra D. Exigência de documentação em redundância ou alheia ao processo em questão. Ou seja, eu estou pedindo documentações que são repetitivas, documentações que não se referem necessariamente àquele processo. Aqui nós temos um caso prático de uma exigência desnecessária. E esse excesso de exigências desnecessárias, esse excesso de formalismo, é justamente uma das características da burocracia. Então, a letra D, ela é o nosso gabarito. Vejam como a banca gosta de cobrar casos bem práticos, né? E na letra E, contratando consultorias e buscando parcerias. Aqui a busca é por melhores resultados. Eu estou buscando parceiros, outros olhares, inovação. Isso não é uma disfunção da burocracia. Então, gabarito do segundo item na letra D. Terceiro, no contexto contemporâneo, transformar as estruturas do Estado representa um dos desafios mais complexos. A análise das tentativas de reforma da administração pública no Brasil revela que, frequentemente, tais esforços não prosseguiram ou falharam em alcançar objetivos almejados.
E isso ocorreu devido a o quê? Vamos examinar item por item, tá? Isso ocorreu por conta da descentralização e por conta da intervenção do Estado? Não. A descentralização ela tem desafios porque ela precisa de pessoas bem capacitadas para tomada de decisão. Mas isso não leva a necessariamente, né, a uma falha nos objetivos almejados. Pelo contrário, pode levar a melhores resultados, porque a gente vai ter decisões mais ágeis, de pessoas que estão mais perto ali da ponta, de quem está com mais contato com o cidadão, ter a possibilidade, ter a autonomia de decidir. Na letra B, ele fala de estatização. Estatização seria o aumento do controle ou da propriedade estatal sobre empresas e sobre recursos. E aqui não dá para a gente dizer que necessariamente isso vai causar falha nos objetivos desejados pela administração pública. Assim como na letra C, procedimentos simplificados. Pelo contrário, isso não é uma razão para o fracasso, é um aspecto, inclusive, positivo. Na letra D, vejam que é bem intuitiva nessa questão, porque aqui na letra D eu tenho erros de estratégia política, erros de estratégia sobre os interesses do governo para com a sociedade e vice-versa, e essa aqui sim é uma falha, né, que impacta diretamente, porque se eu não tenho uma estratégia de governo bem alinhada às demandas da sociedade, eu vou levar a essa insatisfação. E desregulamentação seria a redução ou eliminação de regulamentos governamentais, o que pode, inclusive, facilitar operações, tá? Contribuir possivelmente para agilidade, para reduzir entraves. Então, o gabarito da gente é a letra D. Opa, mais uma. Emerge na segunda metade do século XX como resposta, de um lado, à expansão das funções econômicas e sociais do Estado e, de outro, ao desenvolvimento tecnológico e à globalização mundial, uma vez que ambos deixaram à mostra problemas associados à adoção do modelo anterior. Aqui, o que ele está procurando é qual dos modelos, né, se dá mais ou menos nessa época. E eu nem, só acrescentando, né, eu não comentei com vocês mais ou menos ali a época do gerencialismo, mas um grande marco do gerencialismo foi mais ou menos ali quando a gente teve o PEDRAI. Vou até voltar aqui para a nossa parte da teoria. Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. O PEDRAI, ele foi mais ou menos ali, eu não quero que vocês fixem tanto datas em si, porque eu não acredito nessa cobrança para essa prova, mais ou menos ali entre os anos 90. E aí sim, então, mais ou menos na década da década de 20, a gente tem o marco do gerencialismo. Mas dá para a gente perceber também pela expansão das funções econômicas e sociais, ou seja, aumento das demandas da população. Ele fala também de modelos anteriores, então ele não fala de um modelo anterior, a adoção do modelo anterior. Uma vez que ambos deixaram à mostra problemas, ou seja, dois modelos ou mais anteriores deixaram problemas. Gabarito na letra A, última questão de hoje. Qual das seguintes afirmações melhor diferencia a gestão burocrática, gerencial e de governança digital da administração pública? Vamos analisar. O modelo burocrático tem foco em normas, perfeito. O gerencial em eficiência e cidadania, verdade. E a governança digital em tecnologia, em transparência, em serviços online. Tudo isso aqui está correto. O modelo burocrático ele é mais apegado a normas, assim como o gerencial tem foco na eficiência, na efetividade, e a era digital ela vem com o objetivo de trazer maior inovação, transformação digital, transparência. Letra D. Então, a letra A é o nosso gabarito. Vamos ver o resto. O modelo gerencial prioriza o controle rígido? Não, a gente precisa nem continuar a ler. Assim como o burocrático também não prioriza a eficiência e inovação. A governança digital é uma evolução do modelo burocrático? Não, a evolução é o gerencialismo. O modelo burocrático e gerencial são sinônimos? Claro que não. E não há distinção significativa entre esses modelos na prática. Claro que a gente falou várias distinções aqui. Então, o gabarito da gente foi a letra A. E finalizamos por aqui o nosso bloco de questões. Fala, povo, tudo certo? Vamos para mais uma aula de administração pública. E na aula de hoje a gente vai falar sobre um conteúdo que é super tranquilo também. Ele é um conteúdo que trata a respeito dos modelos teóricos de administração pública. Então, hoje a gente vai falar de patrimonialismo, vai falar de burocracia
e de gerencialismo, para vocês conseguirem compreender as diferenças entre cada um desses modelos, quais são as características de cada um deles. Vou colocar aqui o slide para a gente já começar. E é possível distinguir, então, 3 modelos principais de administração pública. Como eu falei, o patrimonialismo, a burocracia e a administração gerencial. É muito difícil afirmar exatamente um período de transição entre um e outro. Assim como é muito importante que vocês tenham a compreensão de que as práticas, quase que não sai, as práticas do patrimonialismo, da burocracia, estão sim presentes até o dia de hoje, apesar de que a gente vive muito mais numa era do gerencialismo, muito mais numa era voltada para resultados. Calma que todas essas características eu ainda vou abordar melhor ao longo da nossa aula, mas eu quero que vocês tenham em mente muito claro que os modelos, apesar de terem sido, um foi ali tentando ultrapassar, tirar as características, os pontos negativos do outro, a gente ainda tem resíduos, marcos dos modelos anteriores, seja do patrimonialismo e da burocracia. Por exemplo, no patrimonialismo, a gente ainda tem hoje os cargos de confiança, os cargos de comissão, a gente ainda tem dentro da burocracia os concursos públicos, que é uma ascensão pelo mérito, e espero que a gente continue tendo, né? Afinal, é um modelo muito justo, muito impessoal de trazer, de selecionar novas pessoas para o serviço público. E a gente vai agora adentrar um pouquinho melhor em cada um desses modelos para vocês conseguirem compreender as características. No patrimonialismo, o que a gente tinha? A gente tinha o Estado como uma extensão do poder do soberano, ou seja, uma extensão de quem estava, do poder de quem estava ali governando. E um ponto super importante que demonstra essa extensão do poder é a falta de separação entre o que é bem público, em algumas questões vocês podem ver com esse termo, res pública, do res princípios, ou seja, dos bens privados. Nicole, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que os bens públicos, eles eram utilizados a favor de quem estava no poder, para satisfazer as necessidades de quem estava no poder, e não em benefício, em prol da população, de quem estava no poder e dos amigos, de quem estava ali no poder. Além disso, os cargos eram considerados como prebendas. O que eu quero dizer com isso? Os cargos da administração patrimonialista, eles eram dados aos amigos do rei, e não aquelas pessoas que tinham capacidade, que demonstravam um mérito para exercer aquele cargo. Porque os cargos, eles eram tratados como uma espécie de troca de favores. Essa era uma prática muito comum. Por isso que a gente tem uma forte presença do nepotismo, da burocracia. Então, a máquina pública estava voltada a atender desejos privados. Outra marca muito grande desse modelo é a corrupção, ou burocracia que não, perdão, vamos apagar aqui. A burocracia já é outra época. Eu quis dizer exatamente corrupção. O não atendimento ao princípio da impessoalidade. E, obviamente, não há nenhuma preocupação com o controle de processo. A administração pública democrática, ela surgiu lá na metade do século XIX, na época do Estado liberal, como uma forma de combater justamente essa corrupção e esse nepotismo da época do patrimonialismo. Não quero que vocês se apeguem muito aqui a datas. Se vocês quiserem pensar a nível de Brasil, o grande marco que leva a gente aqui para a era da burocracia é mais ou menos ali na década de 30, na era Vargas. E aí a gente tem essa tentativa de atender melhor as demandas da população. Pessoal, é muito importante que vocês tenham em mente que o modelo da burocracia, idealizado pelo Max Weber, ele era um modelo que tinha uma série de características positivas. Então, sim, tiveram muitas coisas positivas, inclusive os concursos públicos são um forte exemplo disso. Mas, infelizmente, pela forma como o modelo acabou sendo conduzido, geraram algumas disfunções. Disfunções eu quero que vocês gravem como características negativas, joia? Mas vamos pensar primeiro nas coisas boas que a burocracia trouxe. A burocracia trouxe a impessoalidade, as contratações
por mérito, em critérios, com critérios, na verdade, critérios objetivos, não mais com base em favoritismos políticos. Especialização, estruturas verticalizadas, definição de hierarquia. Temos a presença de diversos níveis hierárquicos, temos a presença da centralização das decisões. Por que que isso tudo aconteceu? Por que que estabelecer uma hierarquia clara? Por que centralizar as decisões? Porque a gente parte do princípio de quem está na gestão pública, de quem está ali operando no poder, deve-se partir do princípio de desconfiança sobre essa pessoa. Então, por partir da desconfiança de quem está ali tomando conta dos bens públicos, prefere se centralizar no núcleo mais estratégico para que essas pessoas que tomem a decisão e assim a gente evite essas práticas de corrupção. Era isso que se pensava na época. É a melhor estratégia? Provavelmente não, mas naquele momento foi a melhor estratégia que eles conseguiram imaginar, digamos assim. Nós temos uma comunicação mais formalizada, mais padronizada, uma padronização de rotinas, um controle muito prévio, porque partia-se dessa desconfiança, então havia uma rigidez muito grande de processos. A ideia de que se eu der liberdade demais para quem está ali gerindo os bens públicos, eu posso levar a práticas de corrupção. Vocês devem ter atenção, como eu falei, para não confundir essas características aqui com as características das disfunções, porque as disfunções são essas características negativas, foram ações que levaram à ineficiência da burocracia. Que ações seriam essas? A questão do modelo ele ser autorreferido, ele é voltado para si. O que é que a gente quer falar quando a gente fala que o modelo ele é autorreferido? Ele é voltado para os processos. Ele tem um olhar tão grande para o processo em si que a gente deixa de atender a necessidade do cidadão. É colocar, né? Por isso que o termo veio daí, poxa, esse processo aqui está com muita burocracia, os órgãos públicos são muito burocráticos, significa um excesso tão grande de rigidez, de padronização, de documentação, que a gente acaba não atendendo a demanda do cidadão. Imagine que, por exemplo, o cidadão ele precisa de um atendimento de um posto de saúde. Mas para conseguir uma vaga para marcar com um médico, exemplo fictício aqui para vocês assimilarem, para conseguir uma vaga com o médico, é tanto papel, é tanto documento que ele precisa apresentar, que o cara acaba morrendo e não sendo atendido, né, por aquela especialidade que ele precisava. Era isso mais ou menos assim, né? Eu sei que eu contei numa historinha bem exagerada, mas era mais ou menos isso que acontecia em alguns casos. Então, era um modelo autorreferido, voltado para si, para os seus processos e não para as necessidades do cidadão. Excesso de formalismo, dificuldade de se adaptar às mudanças, às diferentes necessidades daqueles cidadãos, foco nos processos e não nos resultados, os resultados estavam em segundo plano, excesso de conformidade às rotinas, que gerava ineficiência. Perda da visão macro devido ao excesso de especialização. Lentidão na tomada de decisão, porque essas decisões estavam centralizadas em algumas pessoas específicas, então o restante do pessoal não tinha autonomia, e despersonalização nos relacionamentos. O que é interessante aqui dessa despersonalização é que o excesso de impessoalidade faz com que pessoas que precisavam de um tratamento diferenciado não estavam tendo acesso a esse tratamento diferenciado. A gente precisa ter em mente a impessoalidade, mas também a questão de que quando a pessoa está em uma situação de desigualdade, ela precisa ser tratada de uma forma diferente. Bom, a administração pública na burocracia, se a gente olhar só aqui para esses pontos positivos, para as características, ela tinha tudo para funcionar bem, né? Só que devido às suas disfunções, à ineficiência, os serviços da população ficava cada dia mais insatisfeita. E o mundo ele vai evoluindo, novas ideias, gestões mais contemporâneas, vão surgindo, novas demandas do cidadão vão aparecendo, e com isso a gente precisou avançar um pouco mais nos nossos modelos de administração.
baseado mais na confiança, na descentralização, em formas mais flexíveis de gestão, certo? E essas ideias, elas são totalmente opostas à ideologia do formalismo, do rigor técnico da burocracia tradicional. Com isso, a gente tem essa busca grande pela necessidade de reduzir custos, aumentar a qualidade, tendo o cidadão como um foco principal. A ideia não é abandonar completamente a burocracia. Lembra do que eu falei para vocês? Que não há um abandono completo. Existem práticas do patrimonialismo até os dias de hoje, existem práticas da burocracia até os dias de hoje. Mas as boas práticas, então, devem permanecer, mas outras ineficientes devem ser substituídas. Com isso, a gente avança para a burocracia, para o gerencialismo, rompendo com a burocracia até um certo ponto, não negando totalmente os seus princípios de forma nenhuma, mas assim fazendo um ajuste, tirando um pouco desse excesso de formalismo, desse excesso de controle, para concentrar-se nos resultados. Então, o gerencialismo ele vem ali com essas características. O foco agora nos resultados, não mais nos processos, na qualidade, na efetividade. Eu vou até complementar aqui, ó, acho que eu nem coloquei aqui efetividade, qualidade, efetividade do serviço público, no controle ao final, com foco no resultado em si, em estruturas mais horizontais, com menos níveis hierárquicos. Incentivos à inovação, à criatividade, orientação para o cidadão, descentralização, ou seja, parte muito mais agora da confiança, mas essa confiança ela vem com um ponto aqui de destaque. Apesar de confiar mais no gestor público, a gente vai criar mecanismos para também ter ali um certo cuidado, um certo controle. Mecanismos esses que estão associados com outro conceito que eu quero que vocês coloquem aqui, puxa mais uma setinha, e coloca aí, que é a questão do accountability. Esse accountability, ele vem com duas ideias. A ideia de transparência, então, você até vai ter mais liberdade, mas você vai precisar dar transparência às suas ações, à forma como você está utilizando os bens públicos. E aliado à responsabilização. Porque o gestor ele precisa ser responsável pela forma como ele escolhe ali e as consequências do que ele escolheu, de como ele escolheu utilizar os bens públicos. Bom, dentro do gerencialismo, nós temos três estágios. Bom, e aí dentro dessas três eras, o que é que nós temos? No primeiro momento, nós temos um primeiro estágio da administração em que ela estava focada em ser mais ágil, voltando-se para a busca da eficiência. Opa, vamos voltar aqui. A busca da eficiência, reduzindo custos, enxugando pessoal. A ideia era ser mais ágil para as demandas sociais e enxergava-se que essa agilidade ela viria através da redução dos recursos, do custo da máquina pública. O usuário ele passa a ser considerado como um contribuinte, como um financiador. Então, o cidadão ele era visto como contribuinte, como pagador de imposto. Agora a gente sabe, claro, né, passado muito tempo, a gente sabe hoje em dia que a administração pública ela não pode olhar apenas para a questão dos custos. E isso foi sendo percebido ao longo dos avanços aí da era do gerencialismo, em que a gente entra num segundo estágio em que se percebe que essa redução drástica de custos a qualquer preço não necessariamente vai atender a demanda do cidadão. Então, reduzir custos não significa que o cidadão vai ter um serviço público com qualidade. Muitas vezes até acontece o contrário, né? Então, o foco passa, então, a ser na busca por essa qualidade, na ideia do cidadão não como um contribuinte, mas como alguém que utiliza o serviço público. A gestão passou a ser mais flexível, foi introduzida essa perspectiva de qualidade, de satisfação. O foco passa a ser não só em gastar pouco, mas também de obter impactos positivos para a sociedade. A descentralização, a autonomia se fortalece nesse segundo estágio e o cidadão passa a ser visto como cliente, como consumidor, como usuário do serviço público, para dessa maneira fomentar a concorrência,
a parceria com o setor privado, porque assim enxergava-se que iria conseguir mais qualidade. Bom, o tempo vai passando e hoje, atualmente, o estágio vigente, ele tem uma ideia ainda mais avançada dessa busca pela qualidade. A ideia de que o usuário do serviço público, ele precisa ser tratado com isonomia. E que a busca pela qualidade, pela boa prestação dos serviços públicos, requer, sobretudo, a inserção, né, do cidadão cada vez mais próximo da máquina pública. Então, a ideia de aproximar o cidadão e fazer dele um fiscalizador também. Essa ideia, então, de accountability, de prestação de contas, de responsabilização, a ideia de que o cidadão, além dele ter direitos, além desse olhar para a necessidade, para a qualidade, ele também tem obrigações perante a sociedade. E uma dessas obrigações é de fiscalizar a máquina pública. Então, o gestor ele tem o dever de prestar contas e se responsabilizar. Vamos embora aqui agora para a questão. Vamos lá para a nossa primeira questão sobre os princípios da administração. A questão fala para a gente que os princípios da administração pública são fundamentais para orientar a atuação dos agentes públicos e garantir a conformidade das ações administrativas com valores constitucionais. Ele pergunta para a gente qual é o princípio que o administrador público deve agir. Agir estritamente de acordo com a lei, não podendo praticar atos que não estejam autorizados por normas legais. Ou seja, ele só pode fazer o que a lei autoriza. Esse é o princípio, como vocês bem sabem, da legalidade, gabarito na letra D. A improbidade está mais relacionado com condutas desonestas, com casos de corrupção, de enriquecimento ilícito, a eficiência com resultados, com melhor resultados, melhor uso de recursos, a moralidade mais voltada para essa conduta ética, cuidado aqui para não confundir, e a universalidade, na verdade, não é nenhum princípio da administração pública, talvez ele tenha colocado aí para confundir com princípios orçamentários, tá? Muito cuidado para não ter distrações na hora da prova aqui. Próxima questão. Qual situação viola claramente um princípio da administração pública? Agora um pouquinho mais voltado para casos práticos, né? Na letra A, o que é que nós temos? Contratação transparente de consultoria. Poxa, a contratação transparente vai respeitar princípios de legalidade, de publicidade, inclusive de moralidade. Então, isso aqui não é algo errado, digamos assim. Não é o nosso gabarito. Letra B, remoção justificada do servidor. Vejam, a remoção é algo possível, é algo previsto nos estatutos, na lei? É. Ela precisa ser motivada. E ele até disse que está justificada. Então, atende ao princípio da legalidade. Não tem erro aqui. Não tem violação, como a gente está procurando. Letra C, divulgação de atos e contas públicas para a transparência da gestão. Ó, aqui eu estou cumprindo o princípio da legalidade, cumprindo o princípio da publicidade, não tem nenhuma violação, né? Letra D, uso de bens públicos para promoção pessoal em campanha. Poxa, aqui ele está indo contra a impessoalidade, aqui ele está indo contra a moralidade. Então, aqui sim a gente tem um caso de violação. Letra E, sanção por desvio de verbas após o processo legal. Houve a devida apuração, houve o atendimento da legalidade. Então, aí na letra E também não há violação nenhuma. O gabarito da gente foi a letra D. Próximo. Acerca do direito administrativo, julgue as frases, né? Na primeira frase, ele fala que a discricionariedade administrativa confere à administração a possibilidade de escolher entre diversas opções legais, sendo vedada ao judiciário revisar suas escolhas, essas escolhas. Não, não tem essa vedação. Tá? O judiciário pode sim. O que o judiciário não analisa, no caso, é o mérito administrativo. Mas ele faz uma análise, sim, da legalidade.
Segundo item, o poder hierárquico inerente à administração pública, possibilitando a distribuição de competências e a supervisão dos atos praticados pelos subordinados. Perfeito. Aqui a gente já entra até num tópico um pouquinho diferente, né? Mas aí é até bom que vocês fazem também uma revisão mais completa. O poder hierárquico ele permite distribuir competências, delegar, avocar, fiscalizar. Então, tá perfeito aqui o segundo item. O terceiro item fala para a gente que o dever de eficiência é um dos princípios fundamentais. De fato, é um dos princípios do artigo 37 que nós vimos. Exige a busca constante pela melhor utilização dos recursos públicos. Exato. A busca pelo melhor resultado, eficiência, qualidade dentro do serviço público. Então, o item 2 e 3 são os itens corretos. Mais um. Considerando a natureza multifacetada da administração pública e seus objetivos intrínsecos, é fundamental analisar a amplitude e profundidade das suas funções no contexto do Estado Democrático de Direito. Nesse cenário, qual das seguintes opções melhor representa a essência da administração pública ao equilibrar os princípios de legalidade do LIMP, né? Ao equilibrar os princípios do LIMP com os fins sociais a que se destina e exigência de desenvolvimento nacional? Letra A. Promover o controle hierárquico interno e a supervisão técnica das atividades de baixo impacto social. A essência da administração não está nesse controle hierárquico e nem na supervisão técnica das atividades de baixo impacto social. Então, letra A não é o nosso gabarito. Priorizar a gestão fiscal responsável, focando exclusivamente na sustentabilidade econômica de longo prazo. Esse exclusivamente aqui é o que prejudica o enunciado dessa letra B, também errada. Letra C, assegura a prestação de serviços essenciais, com ênfase na acessibilidade, sem prejuízo da eficácia administrativa. A letra C é o nosso gabarito. O foco da gente dentro do serviço público é 100% o interesse público, a função social, a finalidade da social, né, o interesse da população. Letra D, executar políticas públicas com base na maximização do retorno financeiro, totalmente errado. Pelo contrário, o foco principal, como eu já falei, é o interesse público. E na letra E, implementar regulamentações que favoreçam a concentração de poderes administrativos na eficiência decisória. O que a gente vai ter aqui é uma violação, né, na verdade, ao princípio da impessoalidade e da moralidade. Então, o gabarito da gente foi a letra C e finalizamos por aqui as nossas questões. Fala, povo, tudo certo? Vamos para mais uma aula de administração pública e a gente vai falar hoje a respeito dos princípios da Constituição, esses princípios que norteiam a administração pública e que certamente vocês já devem ter ouvido falar lá no direito administrativo. Então, essa não é uma aula tão nova assim para a grande maioria de vocês. Eu espero até, inclusive, que seja uma aula mais até de revisão, para que vocês se recordem desse assunto, que é um assunto fácil pra caramba e que não dá para errar a questão desse tema na hora da prova, não é mesmo? Então, vamos lá para a gente iniciar aqui. Esses princípios, eles estão previstos lá no artigo 37 da Constituição, os princípios explícitos, no caso, né? Que a administração, tanto direta como a administração indireta, todos os poderes dos estados, dos municípios, o próprio DF, todos eles precisarão obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A grande maioria de vocês aí acaba memorizando, né, o LIMP e não pensando de uma forma mais prática de como que esses conceitos são utilizados dentro da administração pública, e por isso mesmo que eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada com detalhes sobre esses princípios e entender onde é que entra o papel do administrador. Esses princípios, eles são regras básicas que, como eu já falei, norteiam a atuação do Estado, da administração direta e indireta. E a gente inicia a nossa análise aqui pelo princípio da legalidade. Pelo princípio da legalidade, vocês sabem que o administrador, ou seja, os gestores públicos, seja esse gestor um político que foi eleito, seja esse gestor um servidor público, não importa aqui, ele deve fazer apenas o que a lei autoriza, tá? Então, ele só pode fazer o que a lei autoriza, que é o que eu coloquei aqui para vocês. Com isso, o que a gente tem? A gente tem uma situação em que o particular, a administração, na verdade, só pode fazer o que a lei, é o que tem descrito claramente na lei. Se não tiver descrito na lei, a gente sabe que ela não pode agir. Diferente do particular, que pode fazer tudo o que a lei
não proíbe. Então, se a lei não falar nada, olha, não pode fazer X coisa, o particular está isento, digamos assim, está livre para atuar. Enquanto que a administração pública não, ela precisa ter essa definição expressa de permissão para agir em determinados casos. O servidor ele não pode, por exemplo, conceder um benefício se não existir uma lei autorizando. Ele não pode chegar lá e falar, pô, eu estou com peninha dessa pessoa aqui, eu vou dar um benefício para ela. Ele não pode. Mesmo que ele ache justo. Já o administrador de uma empresa privada, por exemplo, ele pode agir conforme a vontade pessoal dele. Um outro princípio que nós temos é o princípio da impessoalidade. Segundo ele, a atuação do Estado, ela deve buscar, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, nesse esquema, ela deve buscar o interesse público, ela deve não beneficiar, não tentar nem beneficiar e nem prejudicar, né, pessoas específicas. Então, aqui vejam que a gente tem duas ideias, a ideia de igualdade e a ideia de vedação à promoção pessoal. Então, são dois pontos aqui que a gente precisa ter de destaque. Essa busca pela, deixa eu tirar um pouco o nosso zoom agora, essa busca pela isonomia, pelo esse tratamento igual, claro que dentro ali das devidas desigualdades, a isonomia, a gente pode inclusive acrescentar outros termos aqui, né? Neutralidade. Aqui, vedação à promoção pessoal, ou seja, agir para o interesse público. Essa vai ser uma aula bem curta, né? Inclusive, porque a ideia aqui, pessoal, é que vocês consigam entender qual é o conceito desse princípio e como é que ele se aplica dentro da administração pública. Isso vai ficar ainda mais claro lá quando a gente chegar na nossa resolução de questões. Princípio da moralidade, o que ele é, o que ele diz. Não basta seguir a lei, não basta ser legal, seguir o princípio da legalidade. Ele precisa ser ético, ele precisa ser honesto, tá? A moralidade, nesse sentido, está ligada à ética pública, está ligada a, mesmo que a lei não proíba, um ato ele pode ser inválido se ele for imoral. Lembrando que ato imoral, né, é aquele ato que vai contra os princípios ligados à moral, ao moral comum, ao o que é certo e o que é errado. Vou tirar aqui o zoom um pouquinho. O nosso quarto princípio é o princípio da publicidade. Os atos da administração eles devem ser divulgados. Por quê? Para que com isso a gente consiga ter um maior controle social. Bom, como é que isso vai acontecer? Quais são os exemplos que a gente tem aqui? Até coloquei para vocês. Os meios que a gente tem é um diário oficial, é um portal da transparência, sites institucionais. Então, poxa, houve a nomeação do servidor, vai ter que ser publicado oficialmente. Né? Precisa trazer essa transparência, porque só com a transparência que a gente consegue fazer, né? Utilizar, na verdade, aquela palavrinha que nós vimos em outras aulas de administração, que é o accountability. O accountability que zela por essa publicidade, por dar transparência. O gestor ele tem autonomia, mas ele precisa também mostrar como que aquele recurso, como é que aquele bem público foi utilizado. E para que, com isso, com essa publicidade, com essa transparência, a gente consiga trazer o outro ponto do accountability, que é a responsabilização. A responsabilização, seja por ações que geraram bons resultados, como também por ações que não geraram resultados tão legais assim. Mas isso tem um detalhe aqui importante: nem tudo é dado, nem a todos os casos, nem todos os atos é dado devido à publicidade. Por quê? Porque pode sim haver sigilo. Então é importante que vocês tenham em mente que a publicidade ela é sim a regra, mas existem exceções. Existem exceções a essa questão da transparência, que é o caso da segurança da sociedade. Então, ações da polícia, investigações da polícia que vocês vão ver, é evidente que esse tipo de investigação, em algum determinado momento, ela precisa ser mantida em sigilo para que a gente consiga dar o devido andamento à investigação, para que essa investigação consiga ser, de fato, efetiva, para trazer a segurança do Estado e da sociedade. Assim como também informações pessoais têm essa questão também do sigilo. Então, a regra é a publicidade, mas existem sim exceções. E o último princípio, inclusive o mais recente que nós temos, que foi inserido lá pela emenda 19 de 1998,
é o princípio da eficiência, é um princípio que zela pela qualidade, pela rapidez, pelo melhor resultado, pela melhor utilização dos bens públicos. Lembrando que aqui em eficiência eu quero que vocês remetam à produtividade, à qualidade do serviço, à economicidade. Então, ela tem todos esses aspectos a serem trabalhados. Como eu falei, essa é uma aula curta, é uma aula mais assim de revisão realmente dos princípios da administração, para que no próximo bloco a gente responda as questões.